Vamos ler as Escrituras do livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 17. Nesta noite eu quero falar sobre a era da multiplicação. A era da multiplicação. E amanhã, Santa Ceia, nós vamos falar sobre um assunto muito importante lá. Já está lá na parede, lá desenhado, tudo. Né? Nós vamos falar amanhã na Santa Ceia. Eu ia falar na quinta, mas eu decidi para na Santa Ceia que está todo mundo, os irmãos. Aí fica melhor. Gênesis 7, 17. Gênesis 7, 17. Eu quero falar sobre a era da multiplicação. Amém? Os irmãos acharam? Se não achar, está no primeiro livro. Tá? Vamos lá. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo do céu, de todo o céu, foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se morreu sobre a terra, tanto que ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, meu Deus do céu, aqui está a Tua palavra. O Senhor disse que isso se repetiria outra vez, ó Pai. Não água, mas o Senhor disse que aquilo que aconteceu naquele tempo com os homens aconteceria nos últimos dias. E está acontecendo de novo, meu Pai. E com rapidez. Acontecendo de tal maneira, meu Pai, que parece que os pecados de hoje, os de ontem, os de tempo de Noé, chega nem aos pés das de hoje, meu Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo na beira, Senhor, onde nós sabemos que tudo, meu Deus, está findando, está chegando ao fim. As profecias têm que ser cumpridas. Tudo que o Senhor previu, tudo que o Senhor profetizou, tudo que o Senhor mostrou para homens cheios do Espírito Santo, que foram inspirados pelo Espírito Santo, tanto para falar como para escrever, tem que cumprir nosso tempo, meu Pai. Abençoa, Senhor. Nós não queremos ficar para trás, meu Pai. Nós estamos vendo ali, Pai querido, em Los Angeles, tudo sendo queimado, o povo apavorado, não chega nem aos pés do que está para acontecer, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Esteja sendo a nossa guarita o tempo todo, meu Pai. Nosso refúgio, pois nós estamos aqui, Senhor. Enquanto o Senhor estiver aqui, estamos aqui, meu Deus. Mas o Senhor, num dia desses, deixará a terra, meu Pai. Porque o Espírito Santo ainda habita em homens e mulheres. E quando esse Espírito Santo for retirado da terra, Deus também sai junto com ela. E o teu povo também sai junto, meu Pai. E aí, Senhor, o que resta para todos que ficarem para trás... Oh, não dá nem para descrever, Senhor. Não tem diretor de filme, não tem cineasta que possa fazer um filme para representar o que vai acontecer, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia de nós.
Perdoa nossas falhas cometidas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. A era da multiplicação. Vamos prestar bastante atenção. Nós compreendemos o que o Espírito Santo quer mostrar para nós nessa noite. Eu me esforço muito para não repetir mensagens, para não repetir temas, né? Gosto de estar sempre atualizado, para trazer à igreja um assunto, uma pregação, uma mensagem, que mesmo que cita alguns parâmetros já conhecidos, mas que tem assim uma linha diferente do que nós aprendemos. A era da multiplicação. O que é a era da multiplicação, irmãos? O que é uma coisa multiplicada? Né? Nós, quando vamos estudar, né, ali nos primeiros anos de estudo, de escola, nós aprendemos ali a matemática, né, rasteira, sobre os números, sobre multiplicação, sobre adição, sobre subtração, divisão. Então, uma coisa que multiplica não é algo que diminua. Então, uma multiplicação, ela vem em 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Isso é multiplicação. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando você tem vezes, é multiplicação. Então, você fala assim, ó, 3 vezes 3. Então, a multiplicação dos vezes. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, multiplicou de 3 para 9. Quem está entendendo? Amém. A era da multiplicação. É a era do acúmulo. Presta atenção. É a era dos números. É a era das cifras. É a era da quantidade. É a era do volume. Tudo tem que ser numeroso. Tudo tem que ser grande. É a era da ostentação. Ou seja, não se contentam com o que têm. Quem tinha, não gostava de aparecer que tinha. Hoje em dia, quem tem quer aparecer que tem. Isso se chama ostentar. Ostentação. É a era da ostentação. Isso significa que não se contentam. Não se contenta com 1, com 2 carros, com 3, mas 10, 15, 20. Não se contenta nem com uma esposa. Tem que ter um amante. Tem que ter 1, 2. E o Senhor Jesus Cristo disse que nesta era nós teríamos um aumento. Um aumento que seria uma multiplicação. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então é a era da multiplicação. É a era da multiplicação. É a era das cifras. Quem é o mais rico do mundo? É a era das cifras. Ninguém quer ser mais assalariado, quer ser milionário. Bilionário. É da ostentação, é das cifras, de números. Eu tenho tantos seguidores.
1 milhão de seguidores. Minha meta é bater 1 milhão, bater isso, bater aquilo. É a era da multiplicação. Tudo tem que ser grande, tudo tem que ser enorme. Uma casa de 16 quartos, um casal só mora nela. Uma mansão de 1.500 metros quadrados para morar 3 pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? É a era da ostentação, é a era da multiplicação. Tudo tem que ser grande. Tudo é barulho. Uma coisinha de nada vira uma coisona. Uma coisinha de nada vira uma coisa grande. É a era da multiplicação. E isso não agradou a Deus no sentido do pecado. Não tem nada a ver multiplicar os homens. Deus falou para Adão, multiplicar e crescer. Mas a questão não é essa. A questão foi o pecado que cresceu. Quem está entendendo, irmãos? A iniquidade cresceu, aumentou o volume. Foi a era do volume. Foi a era do volume. E Deus viu que a terra estava sendo multiplicada, acumulada. E nós estamos batendo aí 8 bilhões e tanto de pessoas na terra. 8 bilhões e pouco de pessoas na terra. Volumoso. Uma quantidade enorme. Pois é a era da multiplicação. Mesmo tendo todo esse tipo de controle de natalidade, matando através de remédios anticoncepcionais e tudo, mesmo assim a era da multiplicação. Quem está entendendo, irmãos? Mesmo tendo esse controle de natalidade, uso de preservativo, uso disso, uso daquilo outro, e remédio, injeção e tudo, mesmo assim ainda é a era da multiplicação. Era do volume. E se você observar, Deus, diz o irmão Brano, diz ao irmão Brano na mensagem, daqui a pouco, nós vamos ver em Gênesis capítulo 6, não precisa ler não, eu vou ler para os irmãos, no versículo 5 diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Ele não disse que os homens estavam se multiplicando. Ele estava falando, a maldade dos homens estava se multiplicando. As obras más, os pecados, as coisas erradas, os erros, as coisas erradas estavam multiplicando. Não é as pessoas não, as coisas que as pessoas estavam fazendo erradas. E ele viu que a maldade dos homens estava multiplicando sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Não parava de pensar coisas más. Não parava de pensar em mulher, porque esse tempo. Olhavam para as mulheres. Olhavam para elas. E hoje como é que está? Passam na rua mais ou menos, é só olhar para trás. Não consegue deixar olhar para trás. Sobre a terra, e que toda a imaginação dos homens de seu coração era má continuamente. Isso por causa das mulheres que se tornaram belas, formosas, se tornaram atraentes. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a indústria cosmética no mundo é a terceira coisa que mais gasta no mundo?
É a indústria da cosmética? É a indústria das cirurgias plásticas? Afina o queixo, levanta o olho, afina o nariz, afina o rosto, tira um pouquinho aqui, arruma a cintura, põe um bocado de coisa aqui no bumbum, para ficarem o quê? Para ser o altar do coração dos homens. Para atrair quem? Filho do diabo? Para atrair filhos de Deus. A Bíblia não diz que foram as filhas dos homens que caíram. Foram os filhos de Deus que começaram a olhar as filhas dos homens que eram belas, torneadas. Nosso Deus, irmãos. Mas tem muita mulher bonita nesse mundo. Bonita mesmo, aos olhos. Aos olhos naturais tem demais. E elas se produzem. E elas gastam milhões. Milhões para ficar daquele jeito. Imitando, até mesmo, tem pessoas querendo ser a Barbie. Personagens que inventaram, querendo ser, se produzindo, gastando milhões. É a era do envolvimento fácil. É a era em que não é os homens que estão dando em cima das mulheres. É as mulheres que estão dando em cima dos homens. É a era em que a mulher se oferta. Ela se oferece para ser uma prostituta legal. Diz o Bombrado. Como assim, pastor? É só a mocinha, uma mulher casada, andar com a roupinha bem curtinha, andar na rua, está se oferecendo para ser uma prostituta. Como assim, pastor? Ué, se ela andar mal vestida na rua, e o homem cobiçar com ela, tá fazendo o quê? Tá cometendo o quê? É a era em que as mulheres estão se oferecendo para ser uma prostituta, uma concubina. E tem homens que cometem pecado e torpeza com a foto daquela mulher, Miss Brasil, Miss Argentina, no seu quarto. É bonitona, tem que ir para Playboy. Quantos homens casados não caem por acaso daquilo ali? Quem lembra disso? Revista Playboy. Diz o profeta que no tempo do fim as mulheres seriam altares dos corações dos homens. Vocês estão entendendo, irmãos? Bailes funks, bailinhos, dancinhas na praça. Olha que imundice. Olha o nível, a baixeza da mulher. Se esfregando o homem, sem dar ele um centavo, nada. As prostitutas lá atrás, 2 anos atrás, está muito mais além delas, desses hoje, porque a prostituta lá cobrava, essas aqui nem precisa cobrar. Maria Madalena cobrava. Essas aqui hoje, vai num baile funk, tá assim, ó, tá roçando o homem, com a cabeça lá no chão e empinada para cima. Que desgraça nessa era, Laodiceia. As mulheres se oferecendo para ser uma prostituta legal. Quando eu falo legal, é legalizada. Por isso que as irmãs
as cristãs que querem a salvação têm que andar prudentemente, vestida corretamente, vestida ordenadamente. Para quê? Para que ela não seja cúmplice de que homens a cobiçaram pela sua mal postura, pela sua mal conduta, pela sua pouca vergonha. Se um homem cobiça a mulher, ou ela é bonita demais, está toda trajada bem como cristã, ou ela está mal vestida. Quem entenderia, irmãos? E o profeta diz, é claro que eu vou aqui 2 pesos e 2 medidas. Porque nós estamos vivendo uma era difícil, a era da mulher. A mulher quer mandar no homem, mas o profeta disse. Vou falar o que o profeta disse. Ele disse, um homem, um marido, que permite a sua mulher. Claro que é difícil hoje em dia. Não é fácil. Você vai comprar briga. Ou vai brigar ou vai separar. Ou 2 coisas. Brigar ou separar. Porque o profeta vai falar que é forte. O profeta diz, um homem, um marido, que permite a sua mulher andar de certa maneira vestida, ele não tem uma grama de ouro nele. Porque se cortar o cabelo, desonra seu próprio marido. Já perdeu a liderança. Já não lidera mais. Né? Se vestiu roupas que pertencem ao homem, pior ainda. Então é complicado para o cristão. Amém, irmãos? É complicado. Por isso que eu fico assim, sabe? Eu tenho pena. Não pena. Não é pena. Não existe essa palavra pena. E nem dó. Eu fico triste com a tristeza de certos irmãos casados que têm marido e esposas que não são da mesma fé. Um jugo desigual. Passa dificuldade. Passa ou não passa, irmãos? Passa dificuldade. Então observe que nós estamos vivendo na era da multiplicação. É a era da ostentação. E isso chegou da onde? Chegou na igreja. Chegou no lado cristão. Chegou nos evangélicos. A maior igreja. O maior templo. O templo maior. O templo maior aqui em Minas Gerais, na rua, como é que chama lá? Bar de Lourdes, o templo maior. Venha para o templo maior. Ou seja, virou. Aí a igreja se tornou também a maior. Tiraram uma disputa para ver quem é maior. Quem batiza mais. Quem tem mais membro. Quem tem para dentro das suas igrejas os melhores nomes na política. Ou aqui congrega o deputado, aqui congrega o vereador. Aqui congrega. Outro dia um irmão da mensagem chegou e falou assim, você sabia que na igreja de tal, ali que é um lugar bom para congregar, ali tem engenheiro, ali tem advogado, tem juiz. Tem Jesus, irmão? Eu quero saber se tem Jesus. Quer saber se tem Jesus? E da mensagem. Isso veio da mensagem. Aqui pertinho de nós. Muito longe não, só você pegar o ônibus e sair no centro. Então vejam, vamos pegar, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 6. Não precisa ler, não, vou repetir novamente. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É difícil para o pastor, é muito difícil falar algumas coisas, mas... Seria bom todo mundo junto, né? As mães e os pais deveriam
as mães, eu vou ver se eu falo aqui de uma maneira que não seja tão explícita. As mães e os pais deveriam sentar com seus filhos. Minha esposa senta, porque acho que meus meninos ficam com vergonha de mim falar, porque eu falo meio duro, meio. Mas eu acho que as mães e os pais deveriam sentar com suas filhas, suas moças, suas mocinhas, seus rapazinhos. Se for pai, se for os dois cristãos, se for homem, o pai fala. Se for mulher, a mãe fala. Porque os pensamentos daqueles dias eram má continuamente. Porque às vezes tem jovens e tem moças aí, rapazinho, que não sabe disso que eu vou falar aqui agora. Mas se estiver fazendo, se estiver acontecendo, é um pecado. É prostituição. E outra coisa, o celular dá acesso a isso que eu vou falar aqui. Eu acho que a mãe deveria falar para a mocinha. Esse é pecado. O que eu vou falar aqui é pecado, é fornicação, porque você tem que esperar moço, rapazinho, você tem que esperar moça, mocinha, até você casar, para você tirar qualquer sensação do seu corpo. Não tente tirar a sensação do seu corpo através de uma imagem, de um vídeo, através da masturbação. Nossa, pastor, isso pegou pesado. Peguei mesmo. Verdade. Não tente, você moço, você moça, não tente tirar qualquer sensação do seu corpo até que você tenha sido casado com a moça e com o moço. Não tente tirar essa sensação através dos seus dedos, da sua mão, não. Através de videozinhos, de fotozinhas. É pecado, é fornicação, é pecado. Eu acho que o pai e a mãe deveriam sentar e falar com ele, falar com ela. Você acha que isso não está atrapalhando? Você acha que isso não está atrapalhando sua vida espiritual? Pensa. Então, eu sei que é difícil para alguns jovens, para alguns rapazes, moça, essa tribulação na carne. Mas faz que nem Paulo falou para Timóteo. Timóteo, você é um jovem. Você é um jovem, rapaz. Então, persiste em ler. Persiste em ler. Orar. Resiste às paixões da mocidade. Quem está entendendo, irmãos? Se eu fosse pregar para uma turma de jovens, lá em Goiânia, se fosse me chamar para pregar para os jovens, irmão, eu queria total liberdade para falar. Tudo. Eu tenho liberdade para falar aqui. Mas nós temos um grupo misto. Isso é o problema. Vocês estão entendendo? Então, cuidado com os seus dedos. Cuidado com a sua mão. Se a tua mão direita te faz pecar, corte-a e jogue para longe, diz a Bíblia. Se teu olho também te faz pecar, arranque-o e lance para longe. Amém, irmão? Amém. E eu, pastor, isso é só para jovem? É só para quem é solteiro? E casar também. E casado. E homem casado também. E você, mulher casada. E você, homem casado. Isso aqui, ó. Isso aqui nem é janela pro inferno, não, tá? Isso é porta. Então, eu sei que isso é difícil de ouvir. Qualquer pastor não fala isso, mas tem pastor que fala, tá? Amém. Para seu mal? É para seu mal? Não. É para o seu? É. Todavia, diz Paulo, tereis tribulações na carne, disse Paulo. E eu queria poupar-vos sobre isso, disse Paulo.
Mas se alguém considera a sua jovem, a sua virgem, melhor falar com ela que ela case-se. Então, nós estamos vivendo numa era de má e a continuidade de pensamentos malignos, pensamentos. E isso quem fazia? Ou nós estamos vivendo na era de mulheres bonitas, mas não é só mulher também, não, tem homem também. Como eu disse, as mulheres, elas querem pagar para ser uma prostituta legal. Quando vê um homem bonito na rua passando, o que elas falam? Como é que elas falam? Ah, lá em casa, não é assim que fala? Olha só, prostitutas legais. E às vezes até sai da boca de mulher casada. É a era? É a era da multiplicação? É a era da sedução? Tudo é sedutor. As coisas não valem nada. Os móveis antigos que é bom, que não quebra. Mas agora tudo é sedutor, é coisa chama a atenção das pessoas. Quem está entendendo, irmão? Os carros bem futurísticos, parecendo que nós estamos em 2000 e 3000 e tanto, que esse carro do futuro está aparecendo, mas se bater, encostar no murinho, mochila tudo. Olha, pega aqueles Ford Escort, aqueles antigão, aqueles de 1940, 1950, para ver. É perigoso bater num Porsche. Ô, Porsche, desculpa. Vocês estão entendendo, irmãos? É a era. É a era que atingiu a igreja. A igreja também gosta de multiplicar. Ela disse, eu sou rica. Eu estou grandemente rica. Eu não tenho falta de nada. Eu sou rica. Eu estou em todos os lugares. Aqui nós temos uma grande, nós temos outra grande ali, a outra grande acolá. Eu não dependo de nada. Nós temos nossos seminários, nós temos nossas escolas e assim por diante. Nós temos a melhor classe que está no nosso meio. Nós temos as melhores pessoas que estão no nosso meio. Vamos abrir uma aqui, uma ali, cada esquina, multiplicação. Não. Diz Laodiceia, sou rico em nada, sinto falta de nada. Porque eu tenho muito. Eu tenho muito homem estudado no nosso meio. Eu tenho muito homem técnico que sabe abordar uma mensagem, que sabe como entrar, como fazer uma preliminar de pregar. Nós temos homens que falam de tudo e sabem de tudo e entram nisso. Temos homens capazes de entrar em qualquer assunto e dominá-lo. Não precisamos de mensagem nenhuma de profeta, não precisamos de mensageiro nenhum. É assim que a era da Odisseia fala, mas nós precisamos do profeta. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Amém? Esta é a era que nós estamos vivendo. É a era da multiplicação. Mas para a noiva não. Não é a era da multiplicação. Para a era é a era da diminuição. Para a igreja do mundo, para a igreja do Papa, para a igreja de Roma, para a igreja do Anticristo, para a igreja da besta, é a era da multiplicação. Mas para a era de Cristo, a era da noiva, a era da pedra de coroa, é a era da diminuição. É a hora que está funilando, amém, irmão? Amém. Está funilando, olha lá. É a era da diminuição. Deus nunca termina quando Deus nunca termina uma obra na largura. Ele termina
no estreitamento. A obra começa grande, lá embaixo. Mas quando termina a dispensação, termina no pico. Termina na ponta. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Quando começou a porta para os gentios, através de Paulo, viajando para todos os lugares, e missionário, e missão para cá, e missão para lá, virou um missionário, e aí atravessou os continentes ali, e tal. Mas no final do seu ministério, o que aconteceu? Ô Timóteo, me abandonaram todo mundo. O Espírito Anticristo pegou muita gente. Ô Timóteo, eu fiquei só. Todos me abandonaram. Olha quando começou a mensagem, primeira e segunda etapa, curando os enfermos, descobrindo os corações de pessoas, o segredo, muita gente e tal. Aí o que aconteceu? O profeta foi embora, o povo se organizou, e organizou para cá, organizou para lá, aquele grupinho para lá, aquele grupinho não conversa com esse, aquele grupo, é ismo para cá, ismo para lá. A noiva é só um pouquinho, é um grupinho pequeno, quem está entendendo, irmão? É um grupinho pequeno. Vocês acham que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, esse tantão que tem aí no mundo da mensagem, irmão? Com essas divisões e com esses ensinamentos? Esses atropelos? Não é não, irmão. Chegamos num ponto igual as denominações falaram. O importante é Cristo. Na mensagem é tudo dividido. O importante é crer no profeta. As denominações estão tudo divididas. Mas o importante é Jesus, né, irmão? Não, a noiva do Senhor Jesus Cristo não é isso tudo que nós vemos, não, irmão. Não é isso tudo de mensagem, de mensagem. A noiva de Jesus Cristo não é isso tudo, não. Não, a noiva de Jesus Cristo não é isso, não. Não é isso tudo, não. Não é isso tudo, não. A noiva de Jesus Cristo não é isso tudo, não. Existe um grupo, existe uma pequena igreja, existe sim, uma pequena igreja. Anás e Caifás tinham o direito de olhar para Jesus e dizer, ele está com um grande grupo mesmo, viu? E olha que nem há muito tempo que ele começou no ministério. Olha o tanto de gente que está arrastando ele, está atrás dele. Olha para João, capítulo 6. Se você olhasse os seus olhos, olha que grande, essa igreja de Jesus que é grande. Não era não, irmão. Não era não, tinha 12 e só um que era, e um era um diabo ainda. Porque aquela igreja que você pensava que era grande, foi tudo embora na primeira leva. Um monte foi embora, desistir dele. Depois de 70, mais 58, só ficou 12. Não é. Quando Deus envia um profeta, ele não atrai muita gente para a salvação, atrai para os sinais. Quem está entendendo, irmãos? Só um pouquinho que aquele profeta foi enviado é para a salvação. Jesus foi enviado e uma multidão atrás dele foi enviado, mas atrás dele por causa de quê? Por causa de cura, por causa dos dons. Ele disse, minha palavra não entra em vocês, como é que vocês me seguem? A minha palavra não entra em vocês, e por que vocês estão dizendo que está comigo e me segue? Que isso? Um carnal crente, olha, ele está grande, mas ele não é todo mundo não, gente. Jesus sabia quem cria e quem não cria, desde o princípio. Está escrito lá, não está escrito? Então você acha que há 2 anos atrás Jesus sabia quem cria e quem não cria desde o princípio? Você acha que ele não sabe hoje quem crê e quem não crê desde o princípio nessa mensagem verdadeira, irmão? Ele sabe quem é fiel a ela ou não. Ele sabe quem está dentro dela ou não. Ele sabe quem está abraçando ela de todo o seu coração ou não. Ele sabe quem está brincando com ela ou não. Ele sabe. E não é desde hoje não, é desde o princípio. Os irmãos estão compreendendo, irmãos?
É a era da multiplicação. Por isso que o cristão verdadeiro não está preocupado com muita coisa nesse mundo. É a era da multiplicação. Por isso que o cristão verdadeiro não está preocupado com muita coisa nessa terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Paulo disse assim, ó gente, contenta só com isso. Contenta só com aquilo. Se tiver de comer e de beber, tá bom. Não fica atrás, como disse Salomão, vocês procuram muita coisa e aí depois vira uma aflição de espírito. Como é que eu vou pagar o boleto? Como é que eu vou pagar o cartão? Aí vira uma aflição de espírito. Quando nós fazemos as coisas sem programação, no meu caso, passando uma luta. Estão entendendo, irmãos? Na voz da igreja, você sabe disso. Mas nós vamos vencer, amém, irmão? Vamos vencer. É a era envolvente. O diabo quer nos envolver com tudo. O diabo não sabe quem é salvo, mas ele ataca em todo mundo que diz que crê. Então, ele não sabe quem é eleito, mas ele quer tirar a paz de todo aquele que crê. Vocês sabem o que é, irmãos? Ué. O diabo não sabe quem é eleito. Ele sabe quem creu. Ele sabe quem foi a pessoa que creu, mas eleito ele não sabe não. Então, como ele não sabe quem é eleito, ele ataca todo mundo. Ele não sabia quem era a criancinha que nasceu para salvar. Então, vamos matar todo mundo. Vamos matar todas as criancinhas que tem em Jerusalém. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele não sabe quem é a criança, que é o rei que nasceu. E agora, está de criança? Então mata todo mundo que ele negócio acaba. No tempo de Moisés é a mesma coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ele não sabe quem é eleito. Então ele vai atacar todo mundo. Quem estiver na frente, está dizendo que crê, que está dizendo que é da mensagem. Então estamos vivendo dias difíceis. Dias em que nós devemos estar com nossos pés mais firmados na palavra. Porque tempestades virão. E uns vão cair da fé. Uns vão negar a fé. Devemos estar enraizados. Devemos estar enraizados. Fortificados. Revestidos. Amém, irmãos? Para que serve uma coisa revestida? Para garantir sua maior seguro? Revestimento é para isso. Para dar mais segurança. Então vem Paulo e diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Mas ninguém vai vestir uma armadura se não for um bom soldado. Colocar armadura em quem só colocar uma arma na mão de alguém que não sabe atirar, irmãos. Um dia um rapaz estava tão apavorado que ele foi assaltar, primeiro assalto dele. Estava tão apavorado para assaltar que ele colocou o revólver ao contrário, agora mirando para ele. Assalto. Então, nós somos soldados. Deus colocou a arma poderosa em nossa mão, que é essa palavra aqui, ó. E um soldado tem que estar bem revestido. Um soldado não vai para a guerra sem botina correta, certa, capacete. Ele vai com tudo. Um soldado, quando vai para a batalha, ele vai com tudo. Ele não sabe quanto tempo vai ficar lá. Então ele leva água suficiente, leva comida suficiente. E nós estamos nesse tempo, amém, irmãos? Nós estamos nesse tempo, porque nós não sabemos qual é o tempo suficiente que nós temos na Terra ainda. Mas pelo que nós vemos, pelos sinais, não resta muito tempo.
Amém? Amém. Então é a era da grandeza. É a era da quantidade, é a era da multiplicação. E o pecado continuamente. O profeta irmão Branham disse numa mensagem, olha, ele falou isso há 60 anos atrás. Ele disse, o pecado está muito maior do que foi há 100 anos atrás. E ficará maior e maior e pior ainda. Você falou isso 60 anos atrás, irmão? Hein? Vejam bem. Então observe que nós, cristãos, pessoas que estão anelando, ansiosos, porque é fácil, irmão. É fácil saber quando uma moça está apaixonada por um rapaz. E é fácil saber quando o rapaz está apaixonado pela moça. Então, nós temos que... Porque, vejam bem, da mesma forma são os cristãos. Dá para perceber quem está mais interessado em Cristo do que outros, irmão. Dá para saber quem está mais interessado. Dá para saber quem está mais próximo, para quem está mais interessado nele. Você entendeu, irmão? Quando a moça está apaixonada com o rapaz, só fica pensando nele. Se é um namoro correto, um namoro certo, um namoro cristão, ela não vê a hora de casar com ele. Então um cristão que está com a palavra, namorando com Cristo, casando com ele, sabe, não vê a hora de casar com ele, não vê a hora de estar com ele, amém, irmão? Amém. Dá para perceber. Até quem não é... Até pessoas espirituais dá para perceber quem está interessado com a mensagem, com o culto, com a igreja, sabe, irmão? Dá para saber quem está mais interessado, quem está mais preocupado. Dá para saber. Uma vez, acho que foi de Betinho, não sei, os irmãos estavam trabalhando na obra, os irmãos da mensagem. Então você sabe como é que é, né? Obra, né? Claro que não vai sair coisas pecaminosas e tudo mais, mas conversinha sai. Conversa sempre sai. Um falou assim, senhor, é muita coisa, né? Muita coisa. Eu estou trabalhando aqui, mas pensando naquela mensagem que o profeta falou, pensando na mensagem que o profeta falou, e tal. Mas sabe uma coisa, eu estou doido para ir embora logo, O ajudante, que não era casado, falou assim, o senhor fala isso porque você é casado, eu não casei ainda. Olha só, irmão. E tem gente dessa forma, ainda não formei, ainda não casei, ainda quero ter um marido, quero ter filho. Gente, pelo amor de Deus. Quem está mais interessado, então? Nesse caso dos dois, e quem está mais interessado? Falando da mensagem. O senhor não fala isso porque o senhor já tem casado, tem esposa, eu não tenho ainda, eu quero casar. Está preocupado com isso? Não, ainda tem muita coisa para conquistar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito lugar para viajar, eu quero conhecer isso aí. Oh, meu Deus! O que Deus tem para nós, irmão, nem olho viu, nem ouvido ouviu. Amém, irmão? Muito mais interessante. Né? Então é isso. Então dá para perceber quem está mais interessado. Nós vamos saber. Quando eu trabalhava vendendo óculos, na ótica, a gente já tinha tanta experiência que a gente já sabia o cliente que entrava, já sabia se estava interessado ou não. A gente sabia quem estava enrolando. A gente sabia quem estava ganhando tempo, na hora do almoço, passar um pouquinho para chegar na hora para voltar de novo para o trabalho. A gente sabia. Então aqueles que a gente sabia que não estavam interessados em nada, deixava para lá. Nem atendia, não. Vai vendo aí, vai dando uma olhadinha. Porque a gente sabia que estava enrolando.
Mas aqueles que estavam interessados também sabia, amém? Aí a gente investia nele, amém, irmãos? Não deixava de dar atenção, mas também a gente sabia quem estava enrolando, quem estava só passando tempo, quem estava fazendo só tirar tudo da mesa e colocar tudo de novo. Mas quando a pessoa chegava com a receita, o receituário para comprar que queria ter terminado de comprar, mesmo que era um orçamento, a gente sabia. Mesmo que era só um orçamento, a gente sabia, a gente conhecia, a gente sabe. Então quem trabalha muito num posto, sabe, conhece, amém, irmãos? Uma mãe conhece quando o filho está dando birra. Mas você não conhece o seu próprio filho, tá demais, né? Um pai sabe quando o filho está mentindo. Pois você não conhece, tá difícil. Uma mãe conhece quando a filha está mentindo. Se não souber, tá difícil. A esposa sabe quando o homem está com uma coisa estranha lá fora. Se não conhece o seu próprio marido, está errado. Se não conhece a sua própria esposa, está errado também. Então, nós somos esposa de Cristo. E Ele conhece nós muito bem. Amém, irmão? Vamos ficar de pé.